Forte esse aplauso ao Senhor. Na proporção de como vai ser o seu segundo semestre. Deixa eu ver. Glória a Deus. Deus é bom. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Paz seja com todos vocês. Que bom estar aqui com os amados, participando desse tempo tão especial. Agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Meu amigo, pastor Diego Fernandes, que é amigo de longas datas, não vou falar de quantos anos. A esposa, a família, a comunidade livre, que nós temos uma comunhão tão grande e tão amigos, né? Então, obrigado, viu, meu pastor, meu amigo, obrigado, pastora, pelo carinho, por ter nos convidado. Está comigo aqui a esposa, a Miriam, está ali, ó. Minha filha número 1. Nós temos, vamos fazer 32 anos de casados aqui alguns dias. 32 anos de casados. E minha filha, eu tenho uma segunda filha que está nos Estados Unidos. Tem um filho de 15 anos, está lá em Itapetininga, você conhece? Está lá passando férias. E uma neta filha também que está lá passando férias. Essa é a nossa prole, a nossa família. Trago um carinho também do nosso ministério, Ministério Internacional da Família, do qual nós temos servido como pastor há mais de 27 anos também. Disse que vinha para cá e com certeza tem gente intercedendo por nós lá. Amém? Pode tomar seus assentos, que alegria estar aqui com vocês. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 1. Alguns versículos do Salmo de número 1. E compartilhar com os amados o que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo. E é uma palavra que tem me abençoado tanto. E eu quero compartilhar com os amados. Quantos estão muito animados para o segundo semestre? Amém? Glória a Deus por isso. Aumente as suas expectativas. Você entendeu? Aumente as suas expectativas com relação àquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não espere coisas pequenas de um Deus tão grande que você conhece. De um Deus que você serve. Então pode aumentar as suas expectativas. E eu tenho sempre dito que uma palavra liberada no ambiente profético torna-se uma sentença no céu. E esse ambiente está sendo preparado já hoje, é o terceiro dia, né? Então palavras já são importantes, poderosas. Agora imagina palavras liberadas em ambiente profético como esse. Então é importante que você declare, é importante que você fale. E tudo aquilo que você profetizar nesses dias aqui, com certeza Deus vai bater o martelo lá no céu. E aquilo, levanta a sua mão direita para receber isso. E talvez aquilo que Deus pode fazer em 5 meses e meio, o que não aconteceu talvez em 6 anos, em uma década, talvez numa vida. Deus tem poder para fazer isso no restante do ano de 2025. Você crê? Manifesta a tua fé aí. Diga: eu creio. Glória a Deus. Capítulo 1 dos Salmos, a partir do verso 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de vez em quando. Não? Uma vez por semana? Na Santa Ceia? Quando o calo aperta? Também não? Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 dias no mês, 28 em fevereiro, né? Ou 29, 365 dias por ano. Na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Amém? Levanta sua mão na altura da sua cabeça. Pai, já temos entregado toda a honra e toda a glória ao teu nome nessa reunião.
nesse culto, e os teus filhos estão aqui nesse propósito, nesse tempo profético, declarando palavras, recebendo. Nós louvamos aqui, se uma palavra, só uma palavra que o Senhor mandar, pode transformar uma história, pode transformar a nossa vida. Então que o Senhor tenha liberdade para fluir, para falar, e que nós possamos ouvir, entender, guardar e praticar a tua santa e bendita palavra. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos, e quem diz amém? Amém. Eu quero falar com os amados nessa noite a respeito de decisões. O primeiro versículo que nós acabamos de ler, e o segundo, trata de decisões. É uma decisão que nós tomamos. Eu sempre falo que decisões definem nossos destinos. Nós vivemos hoje das decisões que nós tomamos ontem. E não tenha dúvidas que o nosso amanhã depende das nossas decisões hoje. Então nós somos, ou a vida que nós temos e levamos, são frutos das nossas decisões. Eu tenho um livro pequenininho, um livrinho pequeno, mas eu gosto sempre de ler ele, que fala sobre autorresponsabilidade. Diga comigo, autorresponsabilidade. O que o livro diz? Que eu, somente eu, mais ninguém, sou responsável pela vida que eu levo. Porque a gente tem o costume de terceirizar a culpa. Desde que ser humano é ser humano, isso acontece. Quando Deus aparece lá no Éden e fala: Adão, cadê você? E ele estava escondido, tinha pecado. E aí depois aparece Eva e tal. Aí a desculpa de Adão foi a seguinte: foi a mulher que o Senhor me deu. Aí quando chegou na mulher, foi a serpente. Eu acho que a serpente olhou para Deus e falou: agora não tem ninguém colocado culpa, né? Então essa transferência, não, é o governo. Não, é a minha sogra. Acho que não, né, irmão? Não, é aquele cunhado mala que eu tenho. Não, é a vida, não me foi favorável. Então é importante nós entender e trazer para nós as responsabilidades. A responsabilidade de um segundo semestre de 2025, para que ele seja bênção, está na minha mão, está na tua mão, está nas nossas mãos. Nós já temos uma palavra, e uma palavra aliada a decisões, vai nos levar a viver o sobrenatural. Pedro, quando se assustou, os discípulos, quando se assustaram, quando naquela tempestade Jesus veio andando pelas águas, foi assim que aconteceu. Aí Pedro falou assim: se é o Senhor, permita que eu vá ter contigo. E qual foi a palavra de Jesus? Vem. E aí, então havia uma palavra de Jesus: venha. Mas ele precisava botar o pé nas águas. Então entenda isso: uma palavra aliada a uma decisão. Quem tem promessa aqui? Quem tem mais de uma? Levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Promessas, tem mais de 8.000 na palavra de Deus. Então receba uma delas, ou uma dúzia delas, que com certeza vai transformar a sua vida. Então palavras, promessas nós já temos. O que nós precisamos é de decisões. Nós precisamos colocar o pé nas águas. Amém, queridos? Quando Moisés se deparou com o Mar Vermelho, e aí olha para trás o exército de Faraó, e o que a gente faz? E o povo desesperado, e Moisés clama ao Senhor. E Deus fala assim: o que você está clamando a mim, Moisés? Simplesmente diga os filhos de Israel que marchem. Tome uma atitude. E uma coisa interessante é que o mar se abria na proporção que eles caminhavam. Não foi como o Jordão. O Mar Vermelho foi diferente, que conforme eles marchavam, o mar se abria. Será que alguém está recebendo aqui? Conforme você for dando os passos, Deus vai abrindo o mar na sua frente. Assim vai acontecer no segundo semestre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então aqui eu entendo que o primeiro versículo: feliz, bem-aventurado o varão, primeiramente, que não anda segundo o conselho de ímpios. É uma decisão. Para quem que eu ofereço meu ouvido, né? Quem são os nossos conselheiros? Ou quem tem nos aconselhado? Quem vai nos aconselhar? É uma decisão. Meu pai falava que é melhor escutar muita coisa do que ser surdo. Mas quem realmente nós estamos ouvindo? Quem são nossos mentores?
E eu posso dizer da minha própria experiência, queridos, que ao longo da minha vida eu fui muito seletivo nessa questão, de quem ouvir. Eu sempre tive um pastor para me ouvir. É isso, eu tinha na palavra do meu pastor a voz de Deus. A voz de Deus. Então não tinha o que discutisse isso. Meu pastor, irmãos, me cobrava o dízimo. Se eu fizer isso no Peri, agora eu estou lascado. Ainda bem que aqui não tem problema, pastor. Pastor Diegão não tem problema com esse negócio aqui. Mas sabe o que? O pastor chegar para mim e falar assim: e aí, Everson, você não pagou dízimo por quê? Eu podia dizer para ele: o senhor não sabe das minhas contas. Estou por aqui de conta. Mas ele chegava e me pressionava. Teve um dia que me deu na cabeça e eu terminei o namoro com essa mulher aqui. Nós estávamos no congresso lá em Serra Negra. Ela morava em São Paulo, eu morava em Itapetininga. E eu falei: não estou afim de casar, não vou enrolar nega mais. Vou separar. E aí terminei o namoro com ela lá em Serra Negra. Ela quase morreu, né, irmãos? Irmãos, eu fui embora no domingo, não deu tempo de chegar para o culto à noite. Na terça-feira eu dirigi o culto de oração lá, na igreja quadrangular, sede de Itapetininga. E eu cheguei para dirigir o culto na terça-feira. A primeira coisa que o diácono na porta falou assim: o pastor Juvenal está no escritório, quer falar com você. E eu corri, falei: pois não. Ele simplesmente, na hora que eu entrei, ele só baixou o óculos assim. Veja a cena comigo. Não me deu paz, irmão. Ele só simplesmente abaixou o óculos e falou: senta aí. Falei: pois não. Ele falou assim: você está louco? Falei: por quê? Eu já tinha até esquecido, já estava partindo para outra. Brincadeira. Já fazia 2 dias, irmão, longos 2 dias. Falou assim: você está louco? Você terminou o namoro com a Miriam? Veio até aqui para me dizer para ele assim: a mulher é para mim, eu que tenho que escolher. Por que o senhor tem que se meter nesse negócio aí? Não, eu tinha tudo para dizer isso. Mas eu sempre tive, coloque isso no teu coração, eu sempre tive a percepção que a voz do meu pastor era a voz de Deus para mim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios. E ele começou a falar: a Miriam é uma pessoa boa, porque conhecia a Miriam, né? A Miriam é uma pessoa boa. Aí ele falando, aí eu estava quase me convencendo. Aí numa palavra ele me convenceu. Ele falou assim: a Miriam era uma pessoa que eu gostaria de ter como minha nora. E eu lembrei que ele tinha 2 marmanjos em casa, irmão. Naquele mesmo final de semana eu vim para São Paulo, nós reatamos. E hoje, dia 17, agora faz 32 anos de casado. O que você tem ouvido, irmão? É uma pergunta hoje que eu gostaria que ficasse no teu coração. Você é resultado de pessoas que você ouve. Depois nós vamos chegar ali, o terceiro ponto do versículo 1, que fala assim: não se assenta à roda dos escarnecedores. O lugar que eu decido estar, determina o que eu vou ouvir. Quem entendeu, diz amém. Amém. Então o lugar que eu decido estar, vai determinar o que eu vou ouvir. Quem já foi no estádio de futebol aí? Quem já foi torcer pelo Palmeiras aí? Aleluia, olha lá, tem um crente ali, aleluia. Irmão, se for num estádio, irmão, pode ter certeza que você não vai ouvir o som do cantar dos passarinhos. Se você quiser fazer isso, vá para o sítio, vá para o mato, vá para a chácara. Você não vai ouvir o som do mar, vai para a praia, irmão. Então onde você está, onde você decide estar, determina o que você vai ouvir. E aí entra até, já estou antecipando aqui o terceiro ponto do versículo 1. Que não se assenta à roda, irmãos, nós somos, está provado cientificamente que nós somos, vamos dizer assim, o perfil das 5 pessoas que nós convivemos com ela. Está provado isso. Nós somos, acabamos atraindo aquilo que as pessoas ao nosso redor falam. Quem me entende pode dizer amém. Deus tem bênção para você nesse segundo semestre. Mas talvez está faltando a gente mudar de conselheiros e honrar mais aqueles que falam em nome de Deus para a nossa vida. Eu costumo dizer que lá na nossa igreja,
O timbre da voz de Deus, essa voz do caipira aqui. Para a comunidade livre, o timbre da voz de Deus para essa igreja tem esse timbre aqui, ó. Eu. Eu. Não adianta, irmãos. Não adianta. Fala comigo. Já está falando faz tempo. Me dá uma direção. Já está dando nesse altar. Ao longo desses anos já saiu tanta direção para você. Está faltando inclinar os ouvidos para ouvir. E com certeza você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Eu surpreendo as pessoas ao dizer que eu tenho o mesmo pastor desde 1983. Está com 87 anos. Pastor Juvenal Gardim. Final do ano, minha filha que está nos Estados Unidos vai casar. Vai casar com um americano, né? E aí no final do ano ele veio e nós fomos visitar o pastor Juvenal. Fomos lá em Valinhos. Irmãos, o pastor Juvenal com 87 anos. A primeira coisa que ele pegou na mão do meu futuro genro, falou assim: o que você faz da vida? Nem deu paz para ele também, irmão. É assim, é curto e grosso. É curto e grosso. O que você faz da vida? E eu falei: puxa, aquilo que eu teve, acho que estava meio constrangido de perguntar, ele perguntou. Toma, futuro genro. Então quem é que nós temos ouvido? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. Se arrependa hoje que se você ouviu alguma coisa que te levou para o buraco. E hoje, fala: Espírito Santo, refina meus ouvidos e faz com que eu possa ouvir aqueles que realmente querem o meu crescimento, a bênção. Ouça seu pai, ouça sua mãe. Isso é bíblico, meu Deus do céu. Pode modernizar o que for, mas desobedecer o pai e mãe, irmão, está lascado. Não vai para frente. É bíblico. Então, é uma decisão. Nossos ouvidos estão abertos para todos, mas eu decido quem ouvir. Diga comigo, DDD. Diga DDD. Diga decisões. Definem destinos. É eu que decido ouvir. Quem pode dizer amém? Não se detém no caminho dos pecadores. É uma decisão também. É uma decisão hoje. Pecar, todos nós pecamos. Mas se deter no pecado é uma decisão. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver em pecado. Porque nós já temos essa essência. Eu sempre digo para os irmãos lá da igreja, pergunta para mim, vai. Pergunta vocês aí, pastor. Pergunta para mim, vai. Pastor, o que significa pecado? Eu vou chover no molhado aqui, vocês sabem o que é. É isso? Mas o que é pecado? É uma disposição interior que todo ser humano tem para o mal. Será que você pode dizer isso? O que significa pecado? Que todo ser humano tem para o mal, para fazer o que é ruim. E nós já nascemos com essa essência. Desde Adão, todo mundo, a Bíblia fala que nós já nascemos com a semente do pecado. Eu brinco lá na igreja que não tem criança feia, né, irmão? Principalmente bebezinho, todas as crianças são lindas, não são? Então quando você pegar uma criança, a próxima criança que você pegar no colo, não quer dizer que você vai chamar de feia, tá bom? Todas elas são lindas, mas a gente chega e fala assim: que cabelo lindo, que bochechinha, olha que olho. A partir de hoje você vai olhar para uma criança e dizer assim: que pecadorinha bonita. Se for menino, que pecadorzinho bonito. Olha o olho desse pecadorzinho, olha o cabelo dele. Porque, queridos, é o que ele é. Já nasceu. Então é uma disposição que todos nós temos para fazer o que é ruim. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Por que nós precisamos da palavra, dos frutos do Espírito? Por que nós precisamos estar aqui hoje em comunhão, de mãos dadas, orando pelos outros? Por que eu preciso da comunhão da igreja, do corpo, da força do corpo de Cristo? Porque eu preciso sufocar todos os dias essa disposição que eu sei que eu tenho.
Eu sei que eu tenho essa disposição. Você precisa saber que você tem essa disposição. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para sufocar ela todos os dias. Porque se eu potencializar essa disposição que eu tenho, se você potencializar essa disposição que você tem, a gente vira notícia no Cidade Alerta, no Brasil Urgente. Quando você olha aquelas notícias, você pergunta assim: o que aconteceu naquilo? Por quê? Como é que ele foi capaz de fazer isso? Ele simplesmente potencializou essa disposição que todo ser humano tem para fazer o que é ruim. E como é que eu vou brincar com isso? Como é que eu vou achar que isso não é coisa forte? Eu tenho que hoje ter essa consciência e decidir: posso pecar, mas eu vou sair do caminho do pecado. Eu não vou potencializar o pecado, porque senão haverá uma destruição. Quem entende pode manifestar a tua fé aí dizendo glória a Deus. Você está me entendendo, irmão? Então é uma decisão. É uma decisão. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho do pecador, ou no pecado, e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Mas depois o versículo 2 fala de uma segunda decisão que eu posso tomar. Antes disso, antes de dar ouvido para os ímpios, antes de me deter no caminho, ter prazer no caminho do pecado, antes de me assentar à roda dos escarnecedores, antes eu tenho prazer na lei do Senhor. É uma decisão. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E eu costumo dizer que tem 3 formas da gente servir a Deus, adorar a Deus. Pergunta para mim quais? Primeiramente é por obrigação. Eu posso servir a Deus por obrigação. Eu posso cumprir um protocolo, uma escala, por obrigação. Fazer o quê, né? Tem que ir, senão minha esposa pega no pé. Se eu não for na campanha. Porque se eu não for, meu pai, minha mãe, e assim por diante. Então muitas pessoas fazem isso por obrigação. Pelo medo do inferno, né? É verdade, vai, porque se eu não for, o inferno é terrível. Então eu vou me apegar a Deus. É uma obrigação, uma troca. A segunda opção é servir a Deus também por emoção. Diga comigo, obrigação. Diga comigo, emoção. Quantos aqui já conheceu alguém? Com certeza aqui não aconteceu isso, mas lá no Peri, ao longo de 27 anos, já aconteceu muitas vezes, viu, pastor? De pessoas chegar e falar assim: essa pessoa aqui é a resposta de Deus para a igreja, para o ministério. Olha que pique, olha que unção, olha que desejo. Meu Deus, mas se tiver cultos o mês inteiro, ela está lá e vai, e passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa 3, passa 6 meses, passa um ano. Cadê ele? Acabou. Quer dizer, serviu a Deus por emoção. Acredito, não houve isso, não se sustentou. Emoção passa, irmão. Ao longo da minha vida cristã, nós já fizemos tanta coisa na vida, né? Já fizemos tanta coisa, irmão. Na igreja, como cristão, eu sirvo a Deus desde que eu me conheço por gente. Minha mãe se converteu ao Evangelho, ela estava grávida de 7 meses de mim. Minha mãe partiu para o Senhor esse ano, dia 11 de janeiro. Minha mãe foi a minha mãe biológica, mãe na fé, minha intercessora. E então eu aprendi desde pequeno na casa de Deus, servindo a Deus, né? na escola dominical. E depois que me converti dos 15 para os 18 anos, meio que achei que era dono do meu nariz, né? E meio que ia para a igreja por obrigação. Servia a Deus por obrigação. E aí se não fosse a dona Zilda, chicote estralava. Não tinha como não. Aí eu servia a Deus. Mas aos 18 anos eu tive um encontro real com Deus. E eu louvo a Deus, queridos, que eu prego o Evangelho desde 18 anos. Vou fazer 58 já. Há 40 anos praticamente que eu prego o Evangelho. Então eu passei por todas as etapas da igreja. Desde, como eu falo, Cordeirinho de Jesus, aí vai. Uma vez eu estava
numa reunião de pastores, eu brincava, falei, queridos, eu acredito que você descobre o seu talento fazendo. E eu já fiz de tudo na igreja. Fui diácono, fui líder de juventude, fui tesoureiro da igreja, auxiliar de pastor, coordenador, já fizemos de tudo. Não é isso? Eu falei assim, a única coisa que eu não fiz ainda foi ser diaconisa e líder das mulheres. Levantou uma pastora, irmão, assim, desse tamanho assim, falou assim, mas eu já fui líder dos varões da minha igreja. Eu falei, Jesus, essa aí ganhou de mim. Então nós já fizemos tudo. Já subimos monte, irmão, já fizemos vigília, já fizemos noite do rock, noite do bate-cabeça, noite da pizza, noite do cachorro-quente, nós já fomos para a praça, nós já subimos o Sinai, subimos junto. Eu já subi depois mais 2 vezes, eu fui 7 vezes para Israel, e já fui para todo canto, e aquela coisa toda, irmãos, mas tudo isso passou. E assim disse Jesus, passarão céus, passarão terra, mas a única coisa que vai ficar é a palavra. Mas as minhas palavras não vão passar. Então não adianta, irmão, viver de emoção, de evento, se a palavra de Deus não ficar no coração, no nosso coração, no coração dos nossos filhos. Essa experiência que vai fazer com que eles fiquem firmes o resto da sua vida. Porque as emoções passam, as forças vão embora, né, irmão? Eu cheguei com 30 anos, fundamos a igreja aqui no Jardim Peri com 30 anos, já vai fazer 28, já não tem o pique que eu tinha há 28 anos atrás, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Só que você pode dar uma glória a Deus por isso? Então nós não podemos viver de emoção, porque emoção passa. O dia mau chega, a prova vem, a aflição vem, e nós precisamos ter a palavra no nosso coração, na nossa mente, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca, e o prazer de servir a Deus não pode ser ausentado do nosso coração. É uma decisão que eu tomo. Quando eu estou pregando lá, eu falo assim, irmãos, eu não vim para o culto hoje porque eu sou pastor. Eu tenho que ir para a igreja porque eu sou pastor. Não, estar ali é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Como disse o salmista no Salmo 42, como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. A minha alma tem sede pelo Deus vivo. E é interessante, né, que aquele animalzinho lá, a corça, os predadores perseguiam ela pelo cheiro. Se você pegar a história, quando o salmista escreve o 42, como a corça suspira pelas correntes das águas. Então os predadores sentiam o cheiro dela, ia atrás dela pelo cheiro, mas o que ela fazia? Mergulhava na água. Ficava só com o narizinho para fora, o cheiro sumia. Questão de sobrevivência. Como a corça precisa das águas para sobreviver. Eu preciso dos teus altares, eu preciso da tua presença. E servir a Deus tem que ser um prazer. Enche o teu coração de prazer para servir a Deus nesse segundo semestre. Não tire a mão do arado, ame o Senhor e dê o melhor a Ele. Ele merece ou não merece, igreja? Ele merece. E falando do salmista Davi, ele era um exemplo de alguém que amava a casa de Deus, né, pastor Diego? Então você vê em alguns textos, Salmo 84, Salmo 122, e queridos, Davi era rei. O que ele era? Ele era rei, poderoso, com certeza ele tinha um trono lindo, tinha ou não tinha? Vamos pensar comigo aqui, ele tinha um trono maravilhoso, tinha ou não tinha? Sentado no trono, ele era rei, com certeza ele tinha um monte de gente a serviço dele. Vamos conjecturar ou lembrar daqueles filmes, né? O rei ali no trono, acho que tinha gente que abanava ele, né? Tinha gente que abanava, acho que tinha os garçons que traziam os morangos com chantilly. A uvinha, acho que colocava talvez na boca dele assim. E ele ali naquele trono, coisa linda, poderoso.
tinha milhares e milhares de soldados à sua disposição, era só dar um grito. Só que o Salmo 122 ele relata: alegrei-me quando me disseram. Ele arrancava talvez até aquela veste, saía daquele trono, deixava a coroa de lado. Chegou a hora de ir na casa do Senhor. Ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Não é isso? E eu brinco, às vezes tem gente que está em cima de um sofá calçado com um bloco. Isso não acontece aqui. Mas quem tira o cidadão daquele sofá, irmão? Quem tira o cidadão de lá? Por quê? Porque falta prazer. Falta prazer. É uma decisão. Eu vou encher o meu coração de prazer de servir a Deus. Eu não vou mais dar ouvido aos conselhos dos ímpios. Eu vou fugir do caminho do pecado. Eu não sento mais na roda dos escarnecedores. Eu vou filtrar os meus ouvidos para palavras incrédulas, que vai tirar a minha fé, mas vai me jogar para baixo. Eu vou ter o prazer nas coisas de Deus. Não sirvo mais por obrigação, não sirvo mais por emoção. É prazer. É prazer. Eu amo a tua casa. E aí no Salmo 84, o salmista diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e eu encontrei os teus altares. Bem-aventurado não é os que vão, bem-aventurados os que moram. Aquele que habita, resolveu morar. Aleluia. Então aqui esqueça, irmão, enche o teu coração de prazer e deleite dessa presença, desse ambiente. Deixa que lá da tua casa Deus cuida, deixa que do teu amanhã Deus já está lá. Se preocupe em adorar, se preocupe, levanta, se eu fosse você, levantava a tua mão, levantava o teu rosto e diga: obrigado, Senhor, obrigado por esse privilégio. Diga para o Senhor: é um prazer estar aqui hoje à noite, é um prazer estar na tua casa, é um prazer te servir. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo: decisões. Então eu decido não ouvir conselho de ímpios, nem me deter no caminho do pecado, me afastar da mesa dos escarnecedores, mas decido ter prazer nas coisas de Deus. Olha que virada, irmão. Eu decido ter prazer nas coisas de Deus. Ele é o meu prazer. As coisas de Deus é o meu prazer. Eu quero gastar a minha vida com o Senhor. É isso? Aí se cumpre o versículo 3. E aqui a gente vai fechar. Quem toma a decisão do versículo 1, abraça o versículo 2. Quem está comigo e pode dizer amém? Amém. Vive o versículo 3. O que vai acontecer com um camarada, com uma família, que toma a decisão de não ouvir conselho de ímpios, não se deter no caminho do pecado, não se assentar à mesa dos escarnecedores, mas antes ter prazer nas coisas de Deus? O que acontece? Ele será como árvore plantada. Ele vai ser como árvore plantada. E aqui eu tenho alguns pontos que eu gostaria que você entendesse. Árvore plantada significa o quê? Bom, uma árvore plantada, quem já plantou uma árvore aqui? Falta escrever um livro, ter um filho, aí você está realizado, né? É isso? Uma árvore, dependendo dela, do local onde ela está, ela se torna referência. Onde que é tal lugar? Então você vira ali, tem uma árvore grande ali. Imagina se você dá informação, virando ali tem uma grande árvore. Imagina você chega lá, a árvore não está lá. Então, irmãos, árvore plantada, tem uma palavra para você hoje aqui. Significa, diga comigo, estabilidade. Pisa no chão bem forte, diga comigo: árvore plantada
significa, vai, estabilidade. No mundo de tanta, o que, irmãos? Instabilidade, nós precisamos ter estabilidade em algumas coisas. Nós precisamos. Eu aconselhava uma pessoa alguns dias atrás, já assim na nossa meia idade, né? Meu pai falava que depois dos 50 nós já estamos de meio-dia para tarde. Coisa de Itapetininga, irmão, lá da terra do Dieguinho. Meio-dia para tarde. Ele falava também que até os 50 é assim. Vamos lá comigo, vai. Até 50, faz assim comigo, vai. Vamos lá. Até 50 é assim. Depois dos 50, ladeira abaixo. Eu puxei o freio de mão, irmão. Já devo ter dado um cavalo de pau, hein? Daqui a pouco eu volto. Já puxei o freio de mão. Eu falava para essa pessoa, falando, na idade que você está, você já tem que ter algumas coisas certas, estáveis. Espera aí, mas está parecendo moleque. Se você pegar essa área, mais ou menos, essa área lascou. Estou vendo ainda. Estou esperando terminar. Acho que esse restinho de ano eu vou dar um tempo. Mas espera aí, irmão. Nós precisamos ter algumas coisas estáveis. Nós precisamos saber da nossa fé, da nossa convicção em Deus. Não é isso? Hebreus capítulo 11 diz que a fé é firme fundamento. Firme? E se você dar um Google aí, você perguntar o que significa fundamento, vai falar que é base. Alicerce. Esse prédio que tem alicerce, tem ou não tem, irmão? Diga que tem, irmão. Ufa. Agora, quem está perto da parede aí, dá uma olhadinha se dá para ver o alicerce. Dá uma olhadinha, irmão. Dá para ver, irmão? Vê se dá para ver o alicerce. Alguém vê alicerce de prédio? Alguém vê alicerce de casa? E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, delicado. Como eu sou antigo de fé, não sou velho. Coisa velha não tem valor. Antigo é raridade. Eu sou raridade. Você também. Na minha época, irmãos, a gente pagava preço para conquistar algo. A gente pagava preço. Hoje, dá a impressão que para você demonstrar a sua fé, você tem que mostrar. Nós estamos vivendo um tempo desse. Vamos ver se esse pastor que está pregando hoje é de fé. Deixa eu ver que carro que ele desceu ali. Vamos ver se esse cara é de fé. Deixa eu ver a marca do paletó. Ixi, Colombo. Não é. Se fosse Louis Vuitton. Louis Vuitton. Como é que fala? Vai, tem que fazer até Louis Vuitton. Aí esse cara é de fé. Irmãos, nós estamos vivendo. Acho que aquela irmã não tem fé. O marido não se salvou ainda. Olha os filhos bagunçados. Mas quem diz que fé é para mostrar? Fé é para aguentar. Fé é para aguentar. Nós temos uma irmã lá na nossa igreja, irmã Neuza, está conosco há 27 anos. Chegou em busca de uma cesta básica da nossa igreja. Mora na comunidade ali do Flamengo. A irmã Neuza perdeu 4 filhos assassinados no tráfico. 4. A neta dela, Janaína, com 15 anos, nós batizamos a Janaína. Ia no nosso congresso de jovens, batizei a Janaína, a neta dela. Ela engravidou, com 15, né? Com 17 anos ela engravida, morre no parto. Ela dá à luz uma menina bonita, Kimberly, eu apresentei a menina, com 2 aninhos. Ela andava correndo pela igreja, com 2 aninhos, aquela menina ficou doente e 24 horas morreu. E se você um dia chegar na porta da nossa igreja lá, se a irmã Neuza não for a primeira, ela vai ser uma das primeiras pessoas a olhar no teu olho e dizer assim, Shalom. Irmãos, quem disse que fé é para mostrar? Deus está falando com alguém aqui agora.
Deus está consolando alguém aqui. Que talvez pessoa que pensou, se comparou, hoje tem uma comparação muito grande, né? Comparação, mas fulano, você vê na internet, você vê outros. Não, Deus está falando com você. Hoje Ele está reforçando a sua estabilidade. Saia daqui sabendo que você é uma árvore plantada. Fé não é para mostrar, fé é para aguentar. E aí uma coisa que eu dou sempre o exemplo, quem já passou num lugar onde estão construindo um edifício, um prédio? Estão construindo um do lado da nossa casa, né, amor? Eu moro num condomínio, estão construindo um outro prédio do lado. É um negócio bonito de ver, eu gosto de ver. Você passa assim, né, você vai ver aquele tapume. Vê aquele tapume e as máquinas trabalhando, você vê aquelas grua que chama, sei lá. Aquele negócio lá, batistaca. E você passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, estão lá, pim, 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 pim. E vai. Daqui a pouco você deixa de passar, você viaja, você deixa de passar um tempo naquele lugar, daqui a pouco você passa de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Meu Deus, parece que foi ontem que começaram o prédio, já está no 7º andar, e sendo construído lá de casa. Irmãos, depois que a base está pronta, já tem gente recebendo aí. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Me dá a tua base. Me entrega as tuas convicções. Mostra a tua fé. Que deixa que os sonhos que eu plantei no teu coração eu construo. Eu faço. E pode ser assim, irmãos. Pode ser assim. O sobrenatural de Deus acontece em dias normais. Quando você menos esperar. E as pessoas vão ter que olhar para você e falar o quê? Aqueles que olhavam assim, vai ter que falar o quê? Olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez nessa família. Se eu fosse você, eu levantava a mão para glorificar, para dizer: Senhor, eu acredito nisso. Eu quero hoje fortalecer as minhas bases. Eu quero ser uma pessoa estável. Está faltando estabilidade hoje, para que Deus possa construir. Deus está esperando isso. Me dá a sua estabilidade, me dá as suas convicções, que deixa que eu construo. E quando Ele resolver, vai acontecer rapidinho. Eu posso dizer para você profeticamente que pode ser esse ano ainda. Você não chega a dezembro sem esse sonho se concretizar. Mas hoje mostre a sua estabilidade, pois será como árvore plantada. Diga comigo: estabilidade. O qual dá o seu fruto na estação própria. Diga comigo: produtividade. Sabe aquele que está pronto, irmão, que quando Deus deseja, tem fruto. Dá frutos. Essa é a nossa missão. Uma árvore plantada dá fruto. Então, quando Deus requerer algo de nós, nós precisamos estar prontos para frutificar para Ele. E se você pegar uma árvore, você não vê uma árvore gemendo para dar fruto, não, irmão? Você nunca passou perto de uma laranjeira e a laranjeira, ai! Ela simplesmente dá. Vem as flores, daqui a pouco vem os frutos pequenos, daqui a pouco cresce e ela fica linda. Isso é o que Deus espera da gente. Uma vez Deus me deu uma palavra no original lá de João 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aí eu fiz uma análise, uma retrospectiva dos anos que eu tinha de ministério. Falei, mas nem todos ficaram. Eu comecei, cadê meus frutos? Mas aí Deus me levou a ver no original aquela palavra, Diegão. No original diz assim,
para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. No original quer dizer assim, não importa, o que importa é que você continue dando fruto. Aleluia! Aquilo me confortou tanto. Eu louvo a Deus, faz 28 anos que o pessoal passa ali no Peri, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos lá. Esse dia teve um velório lá, apareceu uma moça lá, e ela vinha na nossa igreja quando tinha de 12 para 13 anos, numa situação muito difícil, e ela dizia assim, cada vez que eu vinha, que um casal me trazia aqui, eu só chorava. Tudo que o senhor falava, o senhor me fazia chorar. Tinha dia que eu saía do culto e ia para o banheiro chorar. Eu só chorava quando o senhor pregava, só chorava quando o senhor pregava. E ela, hoje já está com 37 anos, sei lá, e ela foi no velório, uma pessoa que estava sendo velada lá na igreja, muito querida nossa, que partiu. E aí, ela falou, mas cadê o pastor? Eu não lembro mais dele e tal. Aí eu estou conversando perto de algumas pessoas, ela passou, falou, é essa voz que me fazia chorar, essa voz. Aí ela me chamou, e falou assim, sabia que o senhor me fez muito chorar? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz por ela? É aquilo que o senhor pregava. Eu quero dizer para o senhor que há 25 anos atrás, a palavra que o senhor semeou no meu coração está firme até hoje. Isso alegra a gente. Mas melhor ainda ela me encontrar depois de 25 anos pregando. Independente dos frutos, pastor. Isso alegra a gente. Eu perdi as contas. Você já perdeu as contas? De quantas pessoas aceitaram Jesus aqui? Quantas pessoas você batizou? Quantas famílias você ajudou a reconciliar? Quantas pessoas você aconselhou? Mas pode dizer para você, está escrito lá no céu, e o que Deus olha e fala assim, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua. Dá o seu fruto na estação própria. Tem dia, irmão, que as folhas dão a cambalhar, tem dia que a gente cansa, tem dia que a gente fica cheio, tem dia que a gente dá vontade de desistir, sim. Pastor Everson, nesse 28 anos já pensou em desistir? Meu Deus, um monte de vezes. Você já ficou bravo? Não, pensei em matar mesmo. Perguntaram para Billy Graham, né? Para Ruth Graham, para a mulher de Billy Graham, 50 anos de casado. Chegaram para ela e falaram assim, nossa, 50 anos casados, como é que é ser casado com o maior evangelista do mundo? O senhor nunca teve vontade de separar dele? Separar não, mas matar sim. Então quem disse que nós não tivemos vontade de parar? De desistir de tudo? Mas o qual dá o seu fruto na estação própria? Tá? Nós fomos pregar em uma igreja, e uma igreja já muito antiga, mais de 50 anos. E nós fomos lá, tinha poucas pessoas. Aí a Miriam, ela estava triste, porque tinha pouquíssima gente naquela igreja mesmo. Aí a Miriam, enquanto eu pregava, ela fez o louvor, enquanto eu pregava, ela estava no banco perguntando para Deus, mas Deus, tantos anos, tão pouca gente e tal. Aí Deus falou para ela assim, eu estou feliz com essa igreja. Né, Miriam? Estou feliz com essa igreja. Porque durante todas essas décadas e décadas e décadas e décadas, ela não fechou. Aleluia. E tem mais, quando o avivamento vier, eu vou encher ela. Eu vou encher ela. A qual dá o seu fruto na estação própria. Irmão, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Nós que somos chamados não temos direito nem de sentar para chorar. É andando. Semeando. Não estamos em 6 dias de plantio? Então você veio chorando, mas semeia. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os resultados, os feixes, os frutos. Será como árvore plantada. Diga comigo, estabilidade. Qual dá o seu fruto na estação própria? Diga comigo, produtividade. Terceira, cujas folhas não caem. Isso quer dizer longevidade. Irmãos, quem trabalha para Jesus é cuidado por Jesus. Recebe a força de Jesus. Recebe a força do Espírito Santo. Algum tempo atrás eu fui, falecimento de um amigo, foi
contemporâneo nosso lá em Itapetininga, e ele faleceu, e não tinha como, tinha que ir lá, no velório. E estava assim, irmão, e lá a gente reencontrou, já estou em São Paulo há 30 anos, reencontrou pessoas que eu nunca mais vi, então eu reencontrei muita gente naquele velório lá em Itapetininga, e eu fiquei feliz de ver muita gente, mas por outro lado também eu fiquei meio triste de ver alguns. Irmãos, o mesmo tempo que passou para mim, passou para ele. Aí você olha para eles assim, tudo arrebentado, irmão. A mulher meia torta. Ia dar risada para você? Sem dente. E os filhos? Uns estão na droga. Outros estão não sei o quê. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu olhei para mim e falei, como Deus foi bom comigo. Como você se manter firme no propósito é importante. Como você não sair da rota que Deus te deu, e mesmo que a gente tenha se desviado, volta. Hoje no meio do caminho você pode perder um pouco a rota, né? E Deus nos chama de volta, mas volte, seja humilde para voltar. E voltar rápido. E tomar decisão rápida. Não é isso? Esses dias eu falava com alguém, falava assim, querido, faz isso. Ele falou assim, não, acho que o ano que vem eu faço. Falou assim para mim. Falei, querido, 2 palavras eu tenho para você. Isso é um descuido da tua parte, porque através de você, tua família poderia ser abençoada. E por conta de você não tomar decisão hoje, a tua família está vulnerável aos ataques do inimigo. Então está sendo um descuido seu. E a segunda coisa, você está sendo arrogante. Ele fez assim. Você está sendo arrogante, achando que você tem controle no dia de amanhã, achando que você tem controle na tua vida daqui uma semana, achando que você tem controle na tua vida daqui 6 meses, daqui 1 ano. Quem é você? Falei para ele, quem é você? Você está sendo um arrogante, você está passando por cima de Deus. Quem tem o controle do amanhã só tem uma pessoa, é Deus. Você não tem o controle da tua vida quando você sair dessa sala. Então você precisava ser menos arrogante. Ele grudou na cadeira, né? Quase endemoniou. Acho que pusesse a mão, manifestava. Falei, vou me poupar. É isso? Então, é uma arrogância você saber que está no caminho errado e não voltar. Achar que amanhã dá tempo. Dá não. Volta hoje. Retoma hoje. Saiu da rota, volta para a rota. Então Deus dá força para quem está no propósito, cujas folhas não caem. Ele nos conserva. Não é isso? Com saúde, com disposição. Eu disse para os irmãos, eu estou há 28 anos ali, irmãos, eu tenho prazer, eu subo naquele altar todo dia, muito feliz, pastor. Com certeza, eu também conheço a família, eu sei já da história dessa igreja. Vão estar aqui, fazendo a obra, família envolvida, família sacerdotal que serve a Deus, não é isso? Eu me lembro agora de Caleb. Quando eles chegam lá para dividir a porção já em Canaã, os dos únicos que sobraram, né, Josué e Caleb, os demais todos morreram no deserto. E quando Josué e Caleb chegam, ele saiu aproximadamente do Egito com 40 anos, chegou lá com 80, irmão. Caleb chega em Canaã com 80 anos, faz a conta comigo, 40 anos de deserto. E a Bíblia diz que quando ele chega, sabe o que ele diz? A minha força é a mesma de quando eu saí do Egito. É a mesma. Meu Deus, passaram-se 40 anos, o homem não se cansou. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê. Coloca a mão assim, ó. Assim, ó. Sobre a tua cabeça. Diga bem forte: quem anda debaixo de promessa não se cansa. Esse é o seu caso?
O velhinho, irmão, com 80 anos. Aí Josué falou assim: veja aí, agora você tem prioridade para escolher a sua porção. Sabe o que o velhinho pediu? Me dá aquele morro. Me dá aquele monte. 80 anos o velhinho queria subir morro. Diga comigo, cujas folhas não caem. Olha por tudo que você passou, irmão. E olha o que Deus te fez, conservou. E conservou você para a promessa. Muito aqui já podia ter morrido, mas você não morreu porque tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida. E você não vai morrer enquanto elas não se cumprirem. Cujas folhas não caem. Diga comigo, estabilidade, produtividade, longevidade. Vem a quarta e última para nós encerrar. Diga comigo, tudo quanto fizer. A quarta é prosperidade, estabilidade, produtividade, longevidade e prosperidade. Sabe qual que é o problema dessa geração? Olha a ordem das coisas aqui: estabilidade, produtividade, longevidade, prosperidade. Sabe o que a geração de hoje está querendo fazer? Inverter a ordem. Eles vêm para a igreja querendo o quê? Será que alguém entendeu aqui? Não, Deus não é doido. Vai dar prosperidade para alguém que não tem estabilidade. Ele está respondendo porque muita gente não enricou ainda aqui. Porque muita gente não saiu da situação que está. Sem estabilidade, instável, hoje quer, amanhã não quer, hoje ama Jesus, amanhã voltou para a cachaça. Peraí, aí Deus fala assim, você não tem produtividade, mas nem no que você ganha hoje, você não produz. Paga dízimo, não é o caso aqui, no Peri tem um monte de gente que não é dizimista. Aqui nem Itaberaba não, aqui você é chique, irmão. Então depois troca aqui, que só tem mais 1h30 de mensagem. Acho que mais 1h30 dá, termina aqui. Então quem me entende aí, irmãos? Nós queremos prosperidade, mas peraí, meu, nós não temos estabilidade, nós não temos produtividade. Vou produzir o que para Deus? Agora veja como é o desejo de Deus prosperar as pessoas. É um desejo de Deus prosperar a minha vida, a tua vida. Mas Ele está esperando de nós o quê? Obrigado, filho. Está esperando de nós o quê? Essas bases. Quem me entende pode dizer amém. Amém. Queridos, então o primeiro passo para um segundo semestre extraordinário. O primeiro passo para um segundo semestre extraordinário é a decisão de mudar. Eu não posso esperar resultados diferentes tomando as mesmas atitudes, sendo o mesmo. Eu não posso esperar. Como é que eu vou esperar um resultado diferente no segundo semestre se eu vou continuar o mesmo no primeiro semestre? Eu tenho que mudar. Então por isso que hoje a palavra é decisões. Você pode dizer amém por isso? Atitudes diferentes vão gerar resultados diferentes. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E a obediência é a chave de acesso que destrava o nosso futuro e o nosso destino. Coloque isso no teu coração. Que eu falei terça-feira isso na igreja. E talvez você ouvindo a primeira parte do que eu vou dizer, você vai se chocar. E eu vou dizer. Deus não está preparando algo para você. Diga, talvez você veio aqui para ouvir. Não, porque Deus está preparando. Porque o anjo está vindo. E porque o anjo está com a bandeja. E ele tem chave. Uma vez alguém falou assim, o anjo chegou. E ele tem 2,10 metros de altura. E ele deve ter vindo dos Estados Unidos. Porque ele tem um tênis Nike no pé. Eu já ouvi isso aí. Então tem pessoas
Então, eu quero afirmar para você que Deus não está preparando nada para você. Ele está preparando você para algo que já está pronto. Tem algumas orações que Deus olha e fala assim: cala a boca, velho. Stop. Fica quieto. Dá licença. Acho que Deus fala assim: dá licença. Você não fala assim para alguém que está falando besteira? Ah, dá licença. Tem hora que Deus que não faz isso com a gente. Mas tem hora que a gente está pedindo alguma coisa e Ele fala assim: isso que você está pedindo já está pronto. Meu filho Jesus já conquistou isso há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz, quando Ele derramou o sangue dele, até a última gota do sangue. Porque tudo que eu preciso, seja no corpo, alma, espírito, Jesus conquistou na cruz. Então, e Deus não é aquele de última hora, Ele não improvisa nada, igual a gente improvisa, que chega improvisado: hoje eu vou tocar, hoje eu vou pregar, e hoje eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Jesus já, tudo que Deus fez já está preparado. Então Ele não está preparando algo para mim, Ele está preparando a mim, para algo que já está pronto. Já está pronto. O seu segundo semestre, irmão, já está pronto. E olha, pode ter certeza que caprichado. Eu amo o Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E quando diz assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, e sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. É como se o dia, hoje é dia 10. É como se o dia 10 estivesse falando assim: que dia, hein? Viu que top? Viu que quinta-feira? A quinta-feira está se elogiando. Fala: ó que dia. Aí a sexta-feira, dia 11, fala assim: é que você não me viu ainda. Aí o sábado já está falando assim: vai falando, seus faladores. É que você não me viu ainda. Porque é sempre um melhor do que o outro. Tá? E uma frase que eu escrevi para falar para vocês hoje aqui. Escrevi aqui. Então, o que Deus está preparando para você, querido, pode ter certeza que é muito melhor do que aquilo que você já viveu até hoje. Deus não é um Deus repetitivo. Ele é um Deus criativo. E que planeja coisa boa, nova. As misericórdias são novas a cada manhã. É tudo novo a cada manhã. Diga comigo: estabilidade. Vamos falar de novo? Vamos. Fica de pé. Vamos orar. Quero orar, posso? Quero fazer uma oração com vocês. Eu quero fazer duas orações, na verdade, curtinhas. Sei que vocês estão aqui no terceiro dia, ainda tem mais dias para vocês virem. E a minha oração é que vocês tenham o melhor segundo semestre da sua vida. Quem tomou posse disso hoje? Quem aprendeu um pouquinho mais hoje? Que você pudesse colocar isso em ação na sua vida. Saia daqui hoje decidido a decidir. E decisão a gente toma todo dia, não tem jeito. Tome a decisão por Jesus. Tome a decisão pela obediência. E uma das coisas que o Espírito Santo fala comigo: tem pessoas que têm medo de tentar de novo em algo que fracassou. Eu não sei com quem Deus está falando aqui. Quando chega num momento como esse, eu acho muito profético a viração. Era na virada do dia que Deus caminhava no jardim com Adão e Eva. Na viração do dia. Então sempre da viração de um dia para o outro. Por isso que diz que novas são as misericórdias. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias.
todo dia é uma viração profética. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã no novo dia. Então a virada do dia é profética. Chorou um dia, no outro dia está alegre, irmão. Deus pode mudar. A viração de uma semana para outra, ufa, vencemos essa semana. Vamos colocar os pés nos caminhos do Senhor, vamos vencer uma nova. Eu costumo dizer lá na igreja que a nova semana só começa depois do culto de domingo. Eu não tenho semana abençoada sem culto de domingo, irmão. Não existe. Isso é uma palavra de direção. Deixe tudo e receba a palavra no domingo aqui, para a semana. Mas abrace isso, agarre isso. Não deixe o marido, eu estou cansado, mas vamos embora. Aí eu vou dar banho no cachorro, vou lavar o carro, vou na feira. Aí outra hora, irmão. Vem buscar aquilo que é de mais precioso para você vencer a semana. Não é isso? Então, a importância. Eu não sei o que você tentou, deu errado. Então na viração do ano, essa viração do segundo semestre, do primeiro para o segundo também é muito profética. E nós acabamos de passar, faz 10 dias. E talvez você fale assim, meu Deus, mas já está chegando o final do ano de novo, e eu vou ter que renovar, e não deu certo. Tem pessoas que talvez tenham medo de tentar de novo. E eu venho hoje aqui como boca de Deus para dizer para você que Deus mandou você tentar. Mas eu já bati na porta, pastor, e está fechada. Bate de novo. Deus está mandando alguém fazer isso. Se essa pessoa está aqui, vem aqui receber essa oração. Venha tomar posse dessa palavra aqui agora. Eu quero orar para você especificamente. Pastor, eu estou com medo de tentar de novo. Ai meu Deus, o segundo semestre, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu vou reiniciar os estudos? Será que está com medo? Vem aqui, essa palavra é para você. Deus vai te dar uma força sobrenatural hoje aqui. Vem aqui, não fique constrangido, seja qual for a área da tua vida. Decisões definem destinos. Talvez a bênção está em alguns passos, 10 passos se chegar aqui. É decidir vir aqui, pronto. Você não sabe o que a sua decisão está causando no mundo espiritual. O inimigo não contava com isso, impediu isso, mas você veio, e Deus vai te honrar. Então corre, irmão, corre que o tempo voa aqui. Venha que eu quero orar por você. Coloque as mãos sobre elas aqui, peta a bênção aqui. Pai, no nome de Jesus, aqui estão esses corações, e só o Senhor nos conhece por dentro, sabe do que cada um deles ou delas necessitam, precisam. O Senhor sabe da frustração, da luta, da dor, da perca. Mas desta noite o Senhor está renovando. Renova a fé delas. Coloca conexões, Senhor, ao redor delas. Deus está colocando conexões de bênção ao lado de vocês. Pessoas que vão ser instrumentos de Deus. Vai ter uma virada, no nome de Jesus. Você vai ter que testemunhar. Você vai chegar para o pastor e vai dizer assim: naquela terceira noite da campanha, houve um reboliço, uma mudança. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo as tuas filhas agora aqui nessa noite. Aquelas que receberam a palavra, que se cumpra, no nome de Jesus. Agora todos levantem as suas mãos, levanta o teu rosto. Eu sempre falo lá na igreja que eu não tenho problema nenhum. Você está diante de um pastor que não tem um problema. Vocês não falaram, vocês estão diante de alguém que não tem um problema, irmão. Porque na verdade eu não tenho problemas, o que eu tenho são desafios. Agora você pergunta para mim, o que mudou? Mudou tudo. Porque você nunca vai ouvir ou ver alguém falar de problema de cabeça erguida. Sempre alguém que vai falar de problema fala assim: estou com problema. Alguns dizem assim: eu estou com problema. Sempre de cabeça baixa. Agora, quando alguém fala assim: eu tenho um desafio, é assim, ó. Por isso que eu gostaria que você orasse de cabeça erguida e olhasse para o segundo semestre de 2025
Não é um problema, é um desafio que está à sua frente. Havia um gigante chamado Golias, que era um problema para o exército de Israel. Era um problemão, grandão. Até que chega um baixinho, desse tamanho assim, isso aí. Davi viu Golias como desafio. E nós conhecemos a história. Então levanta o teu rosto, vai. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi liberada. Aqui estão os teus filhos. Aqui estão famílias, Senhor. E através dessas centenas de pessoas que estão aqui, que representam milhares, gerações. Então que essa palavra venha de uma forma especial e encontre um espaço no coração e no espírito de cada um dos meus irmãos, de cada chefe de família, de cada mãe de família, de cada jovem, de cada adolescente, de cada junior, de cada criança, do menor ao maior. Que essa palavra cause uma revolução na vida dos teus filhos, e que a partir de hoje saiam daqui hoje muito mais conscientes dos teus propósitos na vida deles. No nome de Jesus, abençoamos o pastor Diego, sua família. Abençoamos a liderança dessa igreja, os obreiros. Abençoamos as famílias que estão debaixo da cobertura espiritual da comunidade livre em Cristo. Abençoamos os teus filhos com essa palavra, e que todos possam viver os teus propósitos e ter um segundo semestre cheio de bênção, de unção, de conquista, em nome de Jesus. Se você recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor.